Uma das perguntas mais feitas aqui no canal é como é que eu aprendo a trabalhar com as IAs, a programar as IAs para eu aproveitar a onda de empreendedorismo que vai vir com as IAs verticais. Para 99% das pessoas, inclusive para mim, a resposta é não aprenda. Se você não sabe programar ainda, dificilmente você vai começar a aprender desenvolvimento agora e competir com um desenvolvedor que já programa desde 2020 ou desde 2015. Então nesse vídeo aqui eu quero falar com você que não é dev, mas que quer aproveitar a onda das IAs para empreender. Porque eu achei um jeito aqui que eu acho que todo mundo consegue fazer, independente de você saber programar ou não. Esse jeito é um derivado de um modelo obscuro que já existia na internet anos atrás, um modelo de negócio obscuro que existe há mais ou menos uns 10 anos, mas que pouca gente no Brasil conhece, e agora esse modelo começa a ficar super poderoso. E esse modelo é o modelo SaaS. Não é SaaS, é SaaS. Então deixa eu te explicar aqui. O que é um SaaS, né? Um SaaS é um Software as a Service, né? Um software como serviço. É quando você cria um app ali, um aplicativo, um software e vende como um serviço. Você vende uma mensalidade que a pessoa paga todo mês. Esse é o modelo predominante de software na internet. Hoje em dia é o modelo nos quais a maioria dos apps de IA, das IAs verticais e tal, estão usando. Só que tem um outro modelo que é baseado nesse, mas que é um pouco diferente, que chama SaaS, né? Que é Software with a Service, né? Então é um software com um serviço, né? Você não vende o software, uma assinatura do software para as pessoas, você vende um serviço que é altamente baseado em software para ser executado. Ou seja, você tem uma agência que presta serviços, mas 80, 90% do serviço prestado é feito por softwares que você, como agência, contrata. Você não precisa construir esses softwares e, portanto, você não precisa saber programar, né? O máximo que você vai precisar ali é saber fazer bons prompts e tal, fazer o prompt engineering, né? Que a galera gosta de falar, mas isso você não precisa ser programador para aprender. Você cria uma agência automatizada. Então, deixa eu te explicar um pouco aqui as origens desse modelo de negócio e por que ele acaba de ficar super poderoso na era das IAs. Então, só para te dar um exemplo do modelo SaaS, né? Existe um SaaS aqui do mundo do SEO, né? Da galera que otimiza a busca para o Google, que é um negócio que está decaindo, mas por muito tempo foi um dos principais tipos de agência da internet, né? Você quer ranquear no Google, você contrata uma agência de SEO e ela faz o trabalho para você. E existe um software que praticamente toda agência de SEO que se preze, que é esse Ahrefs aqui, né? E ele é, pelo que eu entendo, o melhor software para quem faz SEO que existe. Só que ele tem um problema, que é esse aqui. A versão mais básica dele custa $130 por mês. É tipo, quanto que dá isso? Dá 600, tipo, dá R$ 900 por mês, R$ 800 por mês, né? E a versão standard aqui, né, que é para quem é freelance, SEO, já é $250 por mês. Ou seja, se você é um brasileiro e tem um blog, né, ou mesmo se você é um gringo e tem um blog, provavelmente você não vai contratar essa ferramenta aqui. Essa ferramenta aqui é para profissionais. Só que existem até hoje, né, agências de SEO que tem o pacote completo lá, que eles escrevem todo o seu site por você e tal. Só que tinham muitas agências que o que elas faziam? Elas te falavam todo mês o que você precisava escrever, quais artigos seus precisavam de mudanças para subir no ranking e tal. Eles davam uma consultoria mesmo, de como que você pode melhorar os rankings do seu blog, os rankings do seu site, no seu SEO, e elas faziam isso nesse modelo de SaaS. O que elas faziam? Elas contratavam o plano standard aqui, ou o plano avançado, né, desse Ahrefs, que é a melhor ferramenta que tem para isso, e elas geravam relatórios para cada cliente, e basicamente 80% do trabalho dessas agências era de te mandar o relatório todo mês, né? Tinha um trabalho em cima ainda, que um humano fazia, que era de, bom, puxar o relatório e tal, mas também fazer uma análise ali, uma apresentação, uma reunião, né? Tirar a dúvida do cliente, mas boa parte do trabalho era tirar o relatório certo dessa ferramenta que o cliente não queria pagar, porque é muito cara para boa parte dos blogs pequenos e tal, e eles faziam isso. As agências contratavam esse software, de repente gastavam aqui $500 por mês
com Ahrefs, né, R$ 3.000 por mês, só que eles vendiam ali pacotes de, sei lá, R$ 500, R$ 1.000 por mês, né, ou $200, $300 por mês para vários clientes, e eles conseguiam fazer o trabalho deles basicamente automatizado, porque eles tinham a ferramenta, eles também sabiam usar a ferramenta, e eles faziam um diagnóstico ali do site, ou seja, eles pegavam pessoas especialistas em SEO para olhar o seu site, dar recomendações, só que boa parte do trabalho era feito pela própria ferramenta. O cara só sabia usar a ferramenta. Portanto, SaaS, Software with a Service, né? Eles não vendiam o software, mas eles de certa forma vendiam um acesso ao software olhado por um especialista, né? E tem vários exemplos, né? Eu peguei o de SEO porque é o mais óbvio aqui, mas tem gente que faz esse modelo SaaS de contratar ferramentas caras e profissionais, colocar um especialista para dar uma olhada no caso a caso de cada cliente, mas não ter muito trabalho, muito volume de trabalho do especialista ali, né, fazendo. Basicamente o especialista puxa o relatório, faz uma análise básica e entrega para o cliente todo mês. Tinham isso em vários nichos diferentes. Então esse é o modelo SaaS. Você pega uma ferramenta relativamente cara para o público padrão, você adiciona um serviço especializado em cima, que não precisa necessariamente levar muito tempo, e aí você consegue cobrar caro do seu cliente, porque você tem uma boa entrega, porque essa entrega vem do melhor software da indústria aqui, mas com boas margens também, porque você não gasta muito tempo, horas homem, por cliente, né? O que você gasta é realmente comprando o software caro, pagando ele todo mês, só que isso aqui se dilui entre todos os clientes que você tem. E a grande vantagem do SaaS sobre o SaaS é que é muito mais fácil você vender um serviço, né, que vai ter um ser humano especialista olhando ali para o caso do cliente, do que você simplesmente vender um software que às vezes o cliente não sabe usar, né? Então é parecido com aqueles caras que você chama em casa para lavar seu sofá, né? Eles chegam com aquele maquinário lá de extrair sujeira do sofá, que é uma máquina especializada, de repente custa uns 3, 5 mil reais. Você não vai comprar uma máquina daquela para ter na garagem da sua casa, né? Algumas pessoas têm, mas em geral as pessoas preferem pagar 200, 300 reais para vir alguém e limpar o seu sofá. E uma parte do valor adicionado é sim a pessoa que está ali fazendo aquele trabalho por você, mas uma parte grande do valor adicionado é que ela tem a máquina correta, ela tem o equipamento correto para fazer aquele trabalho. E aí, quando a gente pega esse modelo do SaaS, que era um modelo muito bom, mas ele não era tão aplicável, porque tem muito serviço que não tem tanta ferramenta especializada assim, né? Ferramenta cara, né? Mesmo um serviço de design, eu acho que uma assinatura do Photoshop não é tão cara hoje, né? É que os clientes não sabem usar mesmo. Hoje, com as inteligências artificiais, esse mercado do SaaS, que eram mercados de pequenos nichos de agência, ele se expande e começa a abrir espaço para muitos mais mercados. E aí surge esse novo modelo de negócio que eu chamei de agência automatizada, você pode chamar de SaaS 2.0 ou de SaaS AI, tanto faz, não importa. E esse novo modelo de negócio eu acho sensacional. Só que para você entender por que ele é sensacional, você tem que entender por que o modelo de agências tradicional não era muito bom. Então vamos lá, vamos falar sobre o problema do modelo de agências. Agência é um modelo mal falado, seja uma agência de marketing, até uma agência de automação, qualquer tipo de venda de serviços em que você escala uma equipe para prestar serviço para clientes, é um modelo que a galera não fala muito bem. São raras as pessoas que acordam um dia de manhã e falam, vou fazer uma agência, né? Geralmente acontece com elas começam prestando serviço como freelancer, daqui a pouco tem um monte de cliente, e daí daqui a pouco ela começa a contratar gente para dar conta dos clientes, e aí ela tem uma agência, e até os donos de agência reclamam um pouco do modelo, e tem bons motivos para isso. Isso vale para agência de automação, agência de tráfego, agência de social media, agência de conteúdo, qualquer tipo de agência. E quais são os problemas desse modelo? Tem 3 grandes problemas, tá? O primeiro é margem apertada. O segundo é dificuldade de gestão e escala. E o terceiro é dificuldade de contratar.
Então, qual que é a ideia aqui, tá? Margem apertada, mais clientes é igual a mais funcionários. Então, vamos supor aqui, tá? Eu comecei a fazer um freela, eu sozinho, eu consigo ter, sei lá, 5 clientes, né? E aí, eu não consigo trabalhar mais que isso. E aí, o que que eu faço? Eu consegui mais clientes ali, estou bem sucedido, eu contrato mais 2 pessoas, né? E aí, eu vou conseguir atender 15 clientes, certo? Mentira, porque cada uma dessas pessoas aqui consegue atender 3, porque eles são mais júnior do que você, né? E você agora tem que gerenciar essas 2 pessoas, você também consegue atender 3, então 3 pessoas é igual a 9 clientes, mais ou menos, né? Depende um pouco a conta de cada agência, mas a lógica é mais ou menos essa. Essas pessoas aqui, elas não conseguem lidar com tantos clientes quanto você, porque elas não têm o mesmo nível de experiência que você, e você agora tem que despender tempo, né, cuidando delas. Você tem o tempo de cuidar de 3 clientes, mais o tempo de cuidar de cada um dos seus novos funcionários. E aí, conforme você vai conseguindo mais clientes, você tem que colocar mais pessoas aqui, né, embaixo de você, e esse problema ele continua existindo. Então, quanto mais clientes você tem, mais gente você tem que contratar, né? E geralmente a razão, né, a proporção de número de clientes para número de pessoas, ela tende a cair, por causa que você tem que ir gerenciando essas pessoas vão sendo cada vez mais júnior, menos experientes, às vezes você faz uma contratação que não é tão boa, então isso vai apertando a sua margem, você consegue crescer em faturamento, mas a sua margem não necessariamente cresce na mesma proporção. Além disso, você tem um outro problema que é a dificuldade de gestão e escala. Por quê? Vamos supor que eu quero ter 50 clientes como agência, né? Então o que que eu preciso? Eu preciso ter eu aqui, eu agora não atendo mais clientes, porque eu vou ter que gerenciar uma galera, né? Só que para eu ter 50 clientes, vamos supor que cada um consiga atender 3 clientes, eu preciso ter, sei lá, 15 funcionários. Aí a pergunta é, eu vou ter 15 pessoas embaixo de mim, reportando para mim? É muito difícil, né? Qual que é a solução para isso aqui, né? Isso aqui, quando você tem uma agência que vai escalando, você precisa criar uma camada, né? Você vai ter uma camada aqui de gerentes, por exemplo. Então você vai ter 3 gerentes, ou seja lá como você quer chamar, e esses gerentes, cada um vai cuidar de 5 pessoas, né? Então esse aqui cuida de 5 pessoas, esse aqui cuida de 5 pessoas e esse aqui cuida de 5 pessoas. E agora você tem 15 pessoas fazendo o trabalho mais do dia a dia ali para ter seus 50 clientes. E aí, de novo, isso varia de agência para agência, essa proporção de número de clientes por número de funcionários por cliente, mas você percebe como você começa a ter que criar estruturas gerenciais e isso causa uma dificuldade de gestão e uma dificuldade para escalar também, porque eventualmente você vai ter, em vez de 3 gerentes aqui, você vai ter, sei lá, 10 gerentes, e aí você precisa ter 2 diretores para cuidar, cada um de 5 gerentes, começa a ficar muito complicado, né? Você começa a ter que criar níveis hierárquicos para ir escalando e é difícil a qualidade do processo, a qualidade do trabalho ficar igual. É complicado. Chega uma hora que você, para você escalar mais, você tem que dormir menos, não tem outro jeito. E aí tem um último fator aqui, que é a dificuldade de contratar e treinar, né? Vou até colocar aqui, e treinar pessoas. Por quê? O que acontece? Essas pessoas aqui, né? Aqui você tem 15 pessoas, mais 3 gerentes, você tem 18 pessoas. Essas pessoas não são estáticas. Se você chega numa certa escala, todo mês vão sair pessoas que vão pedir demissão, vão aceitar propostas de emprego de outro lugar e vão entrar pessoas que você tem que contratar, selecionar e treinar para elas entregarem um bom trabalho. Então fica essa entrada e essa saída de pessoas e isso deixa ainda mais complicado, porque cada vez que sai uma pessoa nova, que às vezes era uma pessoa boa, você tem que achar uma pessoa tão boa quanto para entrar. É comum que as melhores pessoas saiam mais, porque elas têm mais oportunidades de trabalho, etc. Óbvio que você pode dar um aumento para elas, mas às vezes fica difícil reter uma pessoa boa, né? Às vezes ela quer fazer a agência dela, e aí você tem que conseguir achar pessoas novas no mercado que são tão boas quanto as suas melhores que saíram, e tudo isso torna isso muito difícil de tocar um modelo de agência. Você tem que não só achar bons profissionais,
como bons profissionais que entram dentro do seu orçamento e que entendam a pegada, o método de trabalho ali da sua agência, que geralmente demora um tempo para a pessoa entender e tal. Então, sempre fica um tempo ali que a pessoa não está entregando quanto ela deveria, e aí você tem que treinar ela, e aí para você treinar ela, você tem que ter esses gerentes, e às vezes esses gerentes saem, e aí você tem uma equipe aqui que é um modelo complicado, entendeu? E a consequência disso tudo é que você, como dono de agência, tem que trabalhar um monte, indo atrás de novos clientes e indo atrás de bons funcionários, boas pessoas para trabalhar com você. Então, como é que é esse sistema aqui que eu desenhei, né, do ponto de vista dessa pessoa aqui? Deixa eu até destacar ela. De você, dono da agência. Você trabalha para manter o nível de qualidade da sua agência, para manter os seus clientes atendidos, e dificilmente você constrói uma empresa que trabalha por você, que deveria ser o objetivo de todo empreendedor, né? Não que você não possa trabalhar e tal, mas idealmente o empreendedor ele consegue se tirar da empresa para poder ir atrás de outras oportunidades ou para poder desfrutar lá dos frutos que a empresa dele gerou. E é raro isso acontecer com o modelo de agência. Geralmente, no modelo de agência, quanto mais você cresce, mais você trabalha e não necessariamente você tem um lucro muito maior, né? E é raro você conseguir montar um sistema tão redondo e tão azeitado, isso mesmo entre os grandes empreendedores do modelo de agência, que tem uma empresa que dê menos trabalho conforme o tempo passa, que é uma realidade de outros modelos de negócio aí, né? Em outros modelos de negócio, você consegue ir tirando o pé conforme o tempo passa, eventualmente até sair da empresa e colocar pessoas ali para gerir a empresa para você. No modelo de agência é muito difícil, porque para você contratar uma pessoa que faça isso, ela é muito cara, ela precisa receber o seu lucro ali, basicamente. Então, basicamente, quando você cria um modelo de agência tradicional, você criou um trabalho para você que no começo é um trabalho de freelancer, depois quando você consegue algumas pessoas trabalhando com você, é um trabalho de gerente, e aí quando você chega num certo nível de escala, é um trabalho de diretor. Talvez você até ganhe como um diretor, mas você vai trabalhar como um diretor também. Você não vai ter construído uma empresa que é um ativo que rentabiliza para você. Você acaba criando um CLT Premium com 12 horas de trabalho por dia, que pode até ganhar bem, mas diferente do CLT Premium, você ainda tem o risco trabalhista em cima de você. E, cara, vamos ser honestos aqui, ninguém quer construir uma empresa e ser um empreendedor se quando você tem o sucesso, você vai correr um risco gigante, ganhar bem, mas não enriquecer, talvez de verdade, e ainda ter um burnout com 40 anos de idade. Eu não conheço ninguém que abra um negócio para isso. Às vezes acontece, mas não é a intenção, né? Então, para que buscar um modelo em que isso é quase garantido, né? O seu sucesso é ganhar bem, sim, mas com muito risco, inclusive risco de processo trabalhista e um burnout com 40 anos. Eu não acho que é um bom negócio. Mas, e aí que entra o pulo do gato, a inteligência artificial, as ferramentas que estão surgindo agora, elas vão ser uma solução pro modelo de agência. E aí é disso que a gente vai falar nos próximos minutos de vídeo. Antes disso, tá? Duas soluções que, só para a galera da agência que vai me criticar aqui nos comentários, tem duas soluções que a galera já criou para esse problema estrutural do modelo de agências aqui, tá? Uma delas é a urgência. O que é urgência? Basicamente, eu sou só esse cara aqui e eu não tenho isso aqui, né? Basicamente, eu crio uma agência pequena em que eu sou o principal profissional, talvez eu tenha uma ou duas pessoas ali para me ajudar, e conforme eu vou ganhando reputação no mercado, conforme eu vou tendo mais clientes, vai tendo aquela fila de clientes querendo trabalhar comigo, eu vou subindo meus preços, né? Então, em vez de eu escalar a minha equipe para atender mais clientes, eu aproveito que tem uma fila de clientes ali querendo trabalhar comigo e eu vou subindo meu preço. E aí pelo menos eu não tenho este problema gigantesco de gestão e de entrada e saída de pessoas o tempo inteiro e de processo trabalhista. É um modelo bom? É um bom modelo para você ganhar bem. O problema é que se você ficar doente, você está lascado. Então, assim, não acho uma solução viável a longo prazo. Ah, Bruno, mas eu sou novo, eu não vou ficar doente. Tá bom, sei lá, você não vai ficar doente nos próximos 30 anos? Espero que não, mas não sei se dá para contar com isso, entendeu? A solução 2 é a seguinte: em vez de eu ter tudo isso aqui de funcionários, eu vou contratando freelancers. Essa galera aqui
não está na minha folha de trabalho, na minha folha de salários, né? São freelancers. Então eu crio uma agência que é um hub de freelancers, eu vou vendendo trabalho para os clientes e eu vou distribuindo entre os freelancers que eu conheço para eles tocarem esses projetos. Alguns são freelancers seniors, alguns são freelancers juniors, alguns são outras agências que têm essa estrutura aqui e aí eu jogo o cliente para eles, só que eles fazem o trabalho para mim e eu reporto para o cliente e aí eu ganho, né, eu ganho a diferença entre o valor que eu vendi e o valor que eu estou pagando para essa outra agência. Dá para fazer tudo isso com terceirizados. Vantagens: você reduz seu risco trabalhista, você aumenta a flexibilidade de escala, né? Se chegarem 10 novos clientes na semana que vem, talvez você consiga atender todos, se você tiver uma boa rede de contatos. Mas tem desvantagens também, né? Então, primeiro, você tem que alimentar uma boa rede de relacionamento com bons freelancers. E segundo, os melhores freelancers vão querer achar os clientes deles, eventualmente, para eles pegarem a sua margem, né, de uma certa forma. E aí você vai sempre perdendo os seus melhores profissionais, porque eles também são freelancers, e aí você vai ter dificuldade em manter a qualidade do seu trabalho. Então, a melhor solução que tem para o modelo de agência, que só é possível hoje, de 2025 para frente, é o SUAS 2.0, é a agência automatizada. Então vamos falar dela. Qual que é a ideia aqui, tá? Eu vou criar uma agência que não faz tudo, tá? Ela é uma agência específica. Ela vai fazer um tipo de serviço específico. Por exemplo, repropositar conteúdo, né? Eu pego vídeos de sei lá, YouTube, de pessoas que criam conteúdo no YouTube, eu transformo ele em vídeos para outras redes sociais. Sei lá, posso fazer roteiros de anúncios para e-commerce, né? Aqui seria repropositar conteúdo para experts, né? Não para todo mundo. Então você vai escolher um público-alvo específico, um tipo de serviço específico e a sua agência vai ser disso, tá? Vou gerir iFood para restaurantes, sei lá, você tem que pensar aí alguma coisa que você manje de fazer, só que você vai criar um serviço bem específico, tá? Você já vai entender o porquê. Então esse é o passo 1. Qual que é o passo 2, tá? Eu vou conseguir os meus primeiros clientes, tá? Quantos clientes? 3, 5, 10 clientes. O limite do que você conseguir dar conta, ou vamos dizer que você consegue dar conta de 15, você fica com 10. Se você conseguir dar conta de 8, pega 5, tá? Não chega no limite do limite, mas pega seus primeiros clientes que você sozinho consegue dar conta. Chegou nesse limite, não escale, tá? Você vai ter que se segurar a sua vontade de conseguir mais clientes, porque se você conseguir mais clientes nesse ponto, você vai estar no caminho daquela agência tradicional que está cheia de problema e a gente não quer fazer isso, tá? Então, você vai pegar alguns clientes, 3, 5, 10 clientes, dependendo do quantos clientes você consegue atender. Acha o número de clientes que você consegue atender, pega 70% desse número, e aí você não escala, você para de escalar, porque a gente vai fazer uma coisa diferente aqui, tá? Agora é a hora que diferencia esse modelo de negócio do modelo de agência tradicional, que a gente vai fazer o que eu chamo de aplicar o SUAS. Então a gente vai aplicar os princípios do modelo SUAS para a sua agência, para os 3, 5, 10 clientes que você tem. Lembra que você deixou uma gordura ali? 30% do seu tempo você ainda consegue fazer outras coisas? Você vai usar esse tempo para fazer isso aqui, tá? Por isso que você não pode lotar a sua agenda e nem ter 1 milhão de funcionários ali para coordenar, senão você não vai conseguir fazer o passo 3, que é o que deixa o modelo de negócio interessante. O que é aplicar o SUAS, tá? Você vai atrás de IAs, você vai atrás das melhores IAs específicas para fazer o trabalho que você está fazendo, tá? Você pode fazer com ChatGPT e tal? Pode, mas o ideal é você achar uma IA que já incorpore no fluxo de trabalho do que você vai fazer. Os prompts ali, tipo, tem várias IAs que fazem coisas específicas. Deixa eu dar um exemplo aqui para você. Tipo essa IA aqui, chama Cast Magic, tá? Transforme uma gravação em 100 ativos de conteúdo, 100 conteúdos diferentes.
É basicamente uma IA que ela pega um vídeo e transforma em tweets, posts de LinkedIn, posts de newsletter, reels, carrosséis, etc. Basicamente ela usa o ChatGPT, só que ela tem toda uma estrutura de trabalho que você pode deixar os prompts de cada cliente já montados aqui. Ela é feita para isso, é feita para repropositar conteúdo. Então, assim como tem essa IA que é feita para repropositar conteúdo, existem outras e estão surgindo cada vez mais para outros tipos de trabalho, né? Então, por exemplo, você pode ter uma IA lá, vamos dizer que você é social media, você pode ter uma IA que você já deixa os guias de branding e ativos visuais dos seus clientes e isso te ajuda a fazer os posts de social media. Se você faz, sei lá, roteiros de anúncio, deve ter alguma IA que ajuda com copyright. Então, tenta achar essas IAs, tá? Se você não achar, você pode ir usando o ChatGPT por enquanto, mas fica de olho no Hacker News, fica de olho no AppSumo, fica de olho nessas fontes nesses sites que as pessoas lançam apps novos para achar a melhor IA para fazer o seu trabalho, porque achar essa IA vai ser parte da sua vantagem competitiva como agência automatizada. Além disso, você vai atrás das IAs, você também vai testar diferentes prompts, né? Você vai aprender a fazer o melhor prompt possível para cada parte da sua tarefa. E é por causa dessas coisas, tá, gente, que você tem que fazer uma agência específica. Se a sua agência fizer de tudo que seu cliente quiser, basicamente você é um operador de IA. Mas se a sua agência for específica, em coisas específicas para um tipo de cliente específico, você consegue achar a melhor IA para aquele trabalho. Você consegue testar os prompts para achar os melhores prompts para aquele trabalho. Você também vai descobrir as melhores documentações. Então, geralmente, né? Isso aqui é como se fosse um prompt avançado. Se eu tenho um cliente, vamos dizer que eu reproposito conteúdo para ele, ou faço roteiro de anúncio, ele talvez uma documentação que você tem que pôr para feedar a IA, para dar para a IA, é um guia de tom de voz, né? Um guia de guidelines de marca. E talvez você tenha que testar formas diferentes de mandar essas documentações para a IA, testar tamanhos de documentação diferente, dar mais contexto, menos contexto. Você vai testando os prompts de forma diferente, igual o pessoal que monta wrapper de IA e testa os prompts dos aplicativos deles incessantemente para achar os que dão menos bug, para achar os que dão melhores resultados para os clientes do SaaS dele. Você, como SUAS, quer achar essas coisas aqui para que você tenha um ótimo trabalho com o mínimo, um ótimo produto, não, um ótimo serviço com o mínimo de trabalho possível no futuro. Porque quando você achar isso aqui certinho, você vai conseguir escalar o número de clientes. E é aí que o seu negócio começa a ficar interessante. E a ideia, gente, é que isso aqui, ó, é o seu desenvolvimento de produto, tá? Se você fosse montar um SaaS, né, um software, você teria que desenvolver o produto. Isso aqui é o seu desenvolvimento de produto enquanto agência automatizado. Só que você não precisa fazer código, entendeu? Nada disso aqui envolve código. Envolve você entender as melhores IAs, envolve você saber fazer prompts, envolve você entender quais que são os pré-requisitos, né, em termos de documentação e prompt para a IA fazer um bom trabalho para você. Você vai testar isso aqui, talvez por meses, para chegar no produto ideal. A hora em que você coloca as coisas no sistema e sai um trabalho quase pronto, tá? E num nível de qualidade altíssimo. Não é aquele nível de qualidade que a gente está acostumado do ChatGPTzão lá. É um nível de qualidade altíssimo porque você fez esse trabalho. E isso aqui tudo vai ser a sua propriedade intelectual da sua agência, né? Você não vai ter um produto por si, mas é como se você estivesse desenvolvendo um produto interno para a sua empresa que usa outras ferramentas. Outra coisa, tá? Cara, se precisar assinar 8 IAs diferentes para fazer esse trabalho, vai valer a pena. Se você precisar pagar o ChatGPT de $200, talvez vai valer a pena. Por quê? Porque mesmo que você gaste, sei lá, $1.000 por mês com IA, você não vai precisar quase ter funcionário. Você vai conseguir escalar muito, ter muitos clientes sem ter muito funcionário. Então, mesmo que você tenha que gastar aqui, vale a pena, tá? Isso aqui é um dos princípios do SUAS. Você pega as melhores ferramentas possíveis que o seu cliente não vai ter coragem de investir, ele não vai saber usar também, ele não vai ter desenvolvido tudo isso aqui para prestar um serviço muito bom,
mas quase que automatizado. E assim, o seu objetivo aqui, mesmo que leve meses, tá? Vou colocar até aqui que leva meses, pode ser que você faça mais rápido, mas não economize tempo aqui, tá? É você ter 90 a 95% do trabalho automatizado. Isso aqui vai te dar poder de escala na sua agência sem perder poder de precificação, porque, olha só que louco, o seu cliente nem sabe que você está fazendo isso, ele não precisa saber quantas pessoas você tem trabalhando aí no projeto, quantas horas você gastou, não importa. Você gastou meses encontrando essas ferramentas, desenvolvendo esses prompts e documentações para cuspir com 90 a 95% de automação, um trabalho quase perfeito, um trabalho impecável. Bruno, é possível? As IAs estão nesse nível? Cara, depende um pouco da área. Mas eu acho que esse nível de automação, 100% é difícil, tá? Aí é o papel dos empreendedores, desenvolvedores que trabalham com IA vertical mesmo. Mas 90 a 95% é tipo, isso aqui é 10 vezes mais fácil que 100%. Né? Para chegar no 100% você precisa escrever código, você precisa treinar modelos diferentes, você precisa... Aí é uns negócios que eu não entendo, você precisa fazer RAG, você precisa... Cara, sei lá, aí é coisa de desenvolvedor, mas 90% a 95% você consegue chegar nisso, você consegue chegar num fluxo de trabalho que é quase automatizado. Então assim, se você quer chegar no 100% de automação, aí você faz um SaaS. Se você quer chegar no 95%, no 90% de automação, você faz um SaaS, que para quem não sabe codar, para quem não sabe programar, é a melhor opção, porque ela é factível. E aí, olha só que legal. Você consegue, como você tem uma agência, como você está prestando um serviço, como tem um trabalho aqui, né? Depois que você fez a parte automatizada, tem alguém olhando para aquilo, você consegue cobrar ticket de agência, né? Aí depende do serviço que você presta, mas por exemplo, tá? 1K a 2K por mês, né? Você consegue cobrar R$1.000, R$2.000, R$3.000 por cliente por mês, dependendo do escopo de trabalho. Por quê? Porque você vai ter um olho humano em cima daquilo. Não é um software que a pessoa está assinando e que daí ela tem que agir em cima daquilo. Ela te pede para fazer um trabalho e você faz. Só que você construiu ferramentas, fluxos de trabalho, inteligência de prompt, de documentação. E aí o seu cliente poderia fazer isso sozinho? Talvez sim, mas aí ele ia ter que contratar R$1.000, R$2.000, R$5.000 por mês de ferramenta de IA. Ele ia ter que testar várias para descobrir qual que é o melhor fluxo de trabalho dele. Ele ia ter que ficar meses testando prompts diferentes para ver qual que sai bom e não sai parecendo que foi uma IA que fez. Ele não tem tempo para isso. Ele prefere te contratar. E como eu disse, ele nem precisa saber que você usa IA, né? Idealmente o seu trabalho, para ele ficar bom, ele não parece que foi feito por uma IA. Ele parece que foi feito por um humano especialista muito bom, e é por isso que você tem esse ciclo de desenvolvimento do seu produto interno, que são esses prompts, essas documentações, essas ferramentas e etc. Ou você pode até vender a IA como um diferencial. Você pode falar que você tem uma IA proprietária, que você levou meses construindo, e não é mentira, né? É um plugado de várias IAs diferentes, mas é isso que basicamente todo aplicativo de IA é hoje em dia. Só que a grande vantagem é que agora você tem um modelo de agência que é bom. Em vez de você ter 30% de margem, você tem 80% de margem. Se antes você tinha que ter 30 funcionários para atender 100 clientes, agora você consegue atender os mesmos 100 clientes com 3 funcionários, 5 funcionários, 8 funcionários, que seja 10 funcionários. É uma coisa gerenciável, percebe? Além da margem ser maior, você consegue gerir uma equipe num tamanho relativamente enxuto ali e chegar até 100 clientes, 150 clientes. Outra coisa, antes o controle de qualidade era complicado, porque tinha vários funcionários diferentes que entravam e saíam e a qualidade varia numa agência grande. Agora você tem pouca gente e você tem um sistema que faz 90, 95% do trabalho automatizado. Então o controle de qualidade é muito mais fácil. Vai ter pouca variação de um trabalho para outro e se todos os trabalhos estão ficando aquém do desejado, você vai lá e muda os seus prompts, suas documentações, suas ferramentas para que elas te deem o resultado que você quer. Então assim, qual que é a grande questão? Antes você tinha 3 clientes para cada funcionário, agora você tem 10 clientes para cada funcionário e isso não muda só a sua margem, isso muda também
o seu nível de gestão que você tem que implementar, o número de pessoas que estão entrando e saindo da sua empresa o tempo inteiro e o nível de hierarquias gerenciais que você precisa para lidar com aquele número de funcionários que você precisaria ter na outra situação. Agora, olha só essa comparação que eu fiz, tá? É uma conta de guardanapo, tá? Mas a conta mais ou menos fecha. Só quero que você veja o poder desse novo modelo. Vamos supor que o máximo que você quer ter é 15 funcionários, tá? Então eu não vou falar de qual faturamento você quer ter, vou falar, cara, eu não quero ter mais do que 15 funcionários para minha sanidade mental, eu não quero ter uma empresa com 100 pessoas, é comum isso, né? Você querer ter um máximo de funcionários ali, porque quanto mais funcionário, mais problema para lidar. Agora eu vou comparar como que fica na agência tradicional. Na verdade, deixa eu fazer assim. Vamos colocar assim, ó, tradicional versus automatizada, que é esse modelo aqui que eu estou propondo. Então, vamos supor aqui, no modelo tradicional eu tenho um funcionário para cada 3 clientes. E no modelo automatizado eu tenho um funcionário para cada 10 clientes. Vamos supor também que no modelo tradicional eu tenho 30% de margem, né? Então vamos supor, tipo, 2 clientes pagam o meu funcionário e o terceiro é margem. Então, se cada cliente aqui está pagando R$2.000, pago 4.000 para o funcionário, esses 3 clientes dão 6.000 de receita. Tem os impostos lá, tal, mas só uma simplificação, né? Vamos supor também que na automatizada a gente tem 80% de margem. Por que 80% de margem? Porque 2 clientes estão pagando o meu funcionário, só que ele consegue produzir muito mais, né? Agora, olha só como é que fica a conta conforme você evolui ela aqui, ó. No modelo tradicional, se eu tiver os meus 15 funcionários, quantos clientes eu vou ter? Eu vou ter 45 clientes, né? 3 clientes para cada um funcionário, 15 funcionários, 45 clientes, regrinha de 3. Se eles pagarem 2.000 por mês, esses clientes, eu vou ter 90 mil de faturamento, né? 45 clientes vezes 2.000 por mês, e como é 30% de margem, eu sei que o meu lucro final vai ser 27.000 de lucro, tá? É uma conta de guardanapo. Agora, olha só aqui, ó. Aqui eu tenho 10 clientes por funcionário, certo? 15 funcionários, eu tenho 150 clientes. Vamos supor que eles pagam os mesmos 2.000 por mês. Afinal, eles nem sabem que é uma IA que está fazendo 90% do trabalho. Não precisa saber, o trabalho está ótimo. Seu cliente não liga, porque você tem sistemas internos que fazem o trabalho bem feito para ele de uma forma que ele não conseguiria fazer. Quanto que dá meu faturamento aqui? 150 vezes 2.000, eu tenho 300.000 de faturamento, certo? Então, faturamento quase 3 vezes maior, o que faz sentido, porque antes eu tinha 3 clientes por funcionário, agora eu tenho 10 clientes por funcionário. 10 é um pouquinho mais do que 3 vezes 3, né? 3 vezes 3 é 9, 10 é um pouquinho mais, 3 vezes 3 é 9, né? Vezes 3 aqui dá 270.000, 300.000 de faturamento. Só que, e aqui que vem a mágica, qual que é meu lucro? A minha margem é de 80%, certo? Então, eu tenho de lucro 240.000 de lucro, tá? Isso aqui, ó, é um lucro quase 10 vezes maior, né? Dá, sei lá, 9 vezes maior, 8 vezes maior, é quase 10 vezes maior o lucro. Ah, Bruno, mas para eu ter esses 150 clientes, eu vou precisar também de algumas pessoas de customer support, de relacionamento com o cliente, os vendedores, pode ser. Aí você vai perder um pouquinho desse lucro, mas não vai chegar no nível de ser 30.000 de lucro, entendeu? Você pode contratar vários vendedores e ainda ter, sei lá, 180.000 de lucro aqui. Então, é um modelo muito mais escalável, é um modelo muito melhor, porque quando você muda essa proporção de clientes por funcionário, que aquela automação te permitiu mudar, você não está mudando só a sua receita, você está mudando a sua margem também, porque você tem que pagar menos olerites aí, né? Menos salários, menos pessoas, para servir mais clientes. A sua margem explode e aí, portanto, a sua margem de lucro explode também. E agora
começa a ficar um modelo muito interessante. Porque, pô, aqui não é um modelo tão interessante você ter 15 funcionários para colocar 30 mil reais no bolso. Eu acho desproporcional a responsabilidade que você tem pelo quanto você está colocando no bolso. Agora, você ter 15 funcionários para ganhar essa grana aqui, começa a ficar tão interessante quanto, ou mais interessante do que muito SaaS, né? Do que muito IA vertical, muito wrapper de IA que a galera tá fazendo por aí. É uma conta de guardanapo, tá? Eu não quero mentir para você, não quero vender sonho aqui para você, só tô modelando esses dois modelos de negócio para você entender que isso aqui faz muito mais sentido que isso, mesmo que algumas premissas minhas estejam erradas. Se você quiser, você monta o seu Excel aí, põe 70% de margem, 60% de margem, põe 8 clientes por funcionário, você vai mudando aí, você vê que resultado que dá na sua situação específica. Eu só estou mostrando que essa automatização, este trabalho que você faz aqui de aplicar o SaaS no modelo de agência com as IAs, te permite talvez ter resultados 10 vezes maiores do que uma agência tradicional, e aí você tem um modelo de negócio muito melhor. E aí você fala, pô, beleza, Bruno, qual que é a pegadinha? Né? E não tem pegadinha, mas tem algumas nuances que é importante você entender. A primeira nuance é que achar aquele fluxo de trabalho usando as melhores ferramentas de IA com os prompts adequados não é um trabalho fácil, tá? É um trabalho que ele chega perto do trabalho de alguém que está... Ele é mais próximo do trabalho de alguém que está fazendo um SaaS do que de alguém que está fazendo uma agência. Ele é um trabalho que... Você pode inventar um prompt aleatório lá, mas ficar testando prompts diferentes e fazendo ajustes e testando outputs é um trabalho de pessoas que têm a cabeça de produto, não de pessoas que têm a cabeça de serviço. Então você vai ter que ter paciência, você vai ter que aprender sobre desenvolvimento de produto. Talvez seja até legal você ir ao longo do tempo estudando metodologias de desenvolvimento de produto e consumir conteúdo de pessoas de produto mais do que de pessoas de serviço, porque esse refinamento do seu fluxo de trabalho com as ferramentas de IA vai ser o seu produto. Ele só é um produto que é um wrapper do produto de outras pessoas que você não põe para o mundo, você usa internamente na sua empresa, entendeu? Porque assim, a diferença entre você fazer isso quase bem e fazer muito bem é a diferença de você conseguir este nível de escala versus este nível de escala. Todo profissional de serviço está usando IA hoje em dia, a maioria está usando muito mal. O trabalho fica uma merda e o cliente não volta. Eu já contratei vários freelancers aí que usam IA e fica ruim, cara. Você sabe que foi o ChatGPT que escreveu aquilo e como cliente você fica até meio puto. Você fala, pô, se fosse para usar o ChatGPT tinha usado eu, né? Então você tem que fazer um negócio bom e é difícil fazer um negócio bom. Por isso que eu coloquei a sua expectativa em meses e não semanas ou dias, tá? Eu poderia criar um vídeo aqui que é monte sua agência automatizada por IA em apenas 3 dias, ia pegar mais view, mas eu não tô atrás de view aqui, né? Tô atrás de ter uma boa audiência, pessoas sérias me seguindo, né? Então, pelo amor de Deus. Bruno, é possível fazer isso com qualquer nicho? É possível fazer isso no meu nicho? E a minha resposta é, sei lá, cara. Esse é seu trabalho como empreendedor, você vai ter que descobrir isso. Você vai ter que ir atrás de ferramentas proprietárias. Vale a pena ir ver vídeos de gringos que estão fazendo fluxos de trabalho por IA na sua área, aí, no seu tipo de trabalho, para você ver se faz sentido na sua área. Eu não sei. Estou trazendo um modelo de negócio aqui para você. Mas a grande sacada mesmo é que você tem que ter uma mentalidade de engenheiro, uma mentalidade de pessoa de produto e não uma mentalidade de gestor de pessoas e vendedor, que é o que geralmente o dono de agência tem. Geralmente o dono de agência ele é bom em gerir pessoas para elas entregarem um trabalho dentro do padrão de qualidade na hora e vendedor para vender para clientes, para escalar a agência dele. Aqui eu estou te pedindo, cara, não escale depois de pegar os primeiros clientes. Mentalidade de gente de produto, porque você tem que refinar o seu produto antes de escalar. Outra coisa, cara, crie fluxos o mais automatizado possível, mentalidade de engenheiro. Então tem essa questão também, tem essa nuance. Você tem que ter uma mentalidade mais de produto, mais de engenheiro e menos de vendedor e de gestor de pessoas. Porque se você tiver essa mentalidade de vendedor e gestor de pessoas, você vai contratar mais gente, vender mais projetos para mais clientes e aí você vai ter uma agência normal, que é um modelo ruim. Então, assim, não é fácil, tá? Mas se você for fuçado nas IAs, pode ser um bom modelo para você, mesmo sem você saber programar. E esse modelo tem várias vantagens também, né? Eu falei das pegadinhas ali, das nuances, mas tem várias vantagens também. A primeira vantagem é que é muito mais fácil você vender o negócio do que se você tiver uma agência.
né? Se você tem uma agência, você tem um monte de funcionários que podem sair a qualquer momento, um monte de clientes que podem sair a qualquer momento, mas não são tantos clientes assim, né? Porque você não consegue escalar direito. Se você tem um negócio que é 90%, 95% automatizado, eu tenho sistemas que são propriedade intelectual sua e que você pode vender com a empresa, que fazem 90%, 95% do trabalho. Você tem algumas poucas pessoas ali que trabalham, como toda empresa tem, né, que servem os clientes, e você tem tipo 100 clientes, 150 clientes. O risco dos clientes saírem é muito menor, até porque o trabalho, como ele é muito automatizado, ele tem um desvio padrão menor, ele tem uma... A chance dele cair de qualidade é muito menor. E a segunda grande vantagem é que se você quiser sair do SaaS, se você não quiser mais ter clientes tradicionais assim, e quiser ir para um modelo de SaaS, você já está com meio caminho andado, né? Você já identificou um problema que as pessoas têm, você já tem dezenas, talvez até mais de uma centena de clientes, e você já tem uma solução semi-automática que faz 95% do trabalho. Você vai ter caixa também, então você pode chamar desenvolvedores para pegar esses últimos 5% de automação, que é o que falta para o seu produto, para a sua gambiarra, vamos chamar assim, virar um SaaS, né? Você vai ter dinheiro para pagar esses desenvolvedores, você já tem o problema validado, você já tem os clientes, você chama os desenvolvedores e você pede para eles automatizarem esse último 5%. Alinhando a expectativa aqui com você, esses últimos 5% provavelmente são mais difíceis de automatizar do que os 95% que você automatizou sem código. Mas, de um ponto de vista de construção de negócio, você fez a parte mais difícil, que é validar o problema, conseguir clientes. E agora você tem caixa para poder pagar esses últimos 5% de automação que são tão difíceis, né, de conseguir. Mas, se você conseguir fazer aquilo, você basicamente já tem um produto com um Product Market Fit, porque você tem um monte de cliente, você sabe que a solução funciona, que tem demanda por aquilo, que é o erro que muitos devs que querem fazer SaaS cometem. E tem uma última vantagem, caso você não queira nem vender a empresa e nem transformar em SaaS, que é você vai ter margem. E aí com margem você consegue fazer coisas maravilhosas, por exemplo, contratar um CEO, né? E esse CEO, ele vai entrar ali no seu lugar e aí você pode ir tomar caipirinha na praia enquanto a sua empresa cospe caixa para você. Porque se a sua margem de lucro numa agência tradicional é 27 mil reais, você não consegue contratar um CEO para tocar isso. Mas se a sua margem de lucro é 240, você consegue pagar uma pessoa muito bem paga. Você paga ali 50 mil para um CEO, dá mais 50 mil de bônus se ele atingir certas metas e você te sobra 140 mil no bolso, o CEO vai ficar rico e a sua empresa vai crescer, porque ele vai querer conseguir as metas dele lá. Não precisa pagar tudo isso, né? Mas é um exemplo do que dá para fazer com esse modelo de negócio. Então, assim, é um negócio que cospe mais caixa, tem menos funcionários, é mais fácil de gerir, ou é menos difícil de gerir, e você consegue usar a margem que você tem para poder virar um conselheiro do negócio ali, nem trabalhar, aí você decide o que você faz da sua vida, mas é um modelo de negócio muito melhor, então ele te permite fazer essas coisas. E aí talvez esteja se perguntando, Bruno, como tudo isso é possível? Eu achei que a IA ia matar os empregos e aí você está me falando que na verdade dá para ganhar mais dinheiro com isso? Porque realmente ela está matando os empregos. Você conseguiu automatizar 90% do trabalho, você contrata menos gente. Então, para você que é empreendedor, isso é maravilhoso. E se você quiser entender a minha leitura econômica do que a IA vai fazer com os empregos e com os empreendedores, eu fiz um vídeo aqui que é a IA vertical e o futuro do empreendedorismo. E aí você pode ir lá ver o que eu tenho a falar sobre isso. Te vejo nesse vídeo.